O que mudou na minha vida depois de um ano que eu batizei? Eu batizei dia 31 de agosto do ano passado e de lá pra cá minha vida mudou muito, né? Eu tava nos Estados Unidos fazendo uma viagem e Deus me chamou pra batizar porque ele tava falando que eu precisava renascer e eu ficava tentando entender o que significava esse renascer, qual que era o propósito, a mensagem de fato por trás disso. E eu fui pra igreja com a minha avó e lá surgiu essa oportunidade de eu batizar. Eu senti no meu coração Deus me chamando, já era uma coisa que estava rolando há um tempo. Isso é uma coisa que eu quero martelar na cabeça de muita gente, porque as pessoas acham que para batizar precisa estar bom, precisa estar perfeito, né? E eu acho que a gente nunca tá perfeito e a gente nunca tá pronto de fato para batizar. Porque o que significa o batismo? É você assumir um compromisso com Cristo, com Deus. Você tá ciente agora das regras que você tem que seguir e do compromisso que você tem com ele. Você está se autorresponsabilizando por isso, né? Agora você está ciente. Eu acho que é muito diferente quando você batiza adulto e quando você batiza uma criança, porque quando você é criança você não tem muita noção ainda do que você está fazendo. E eu fumava, bebia muito ainda, tinha muito necessidade, eu sentia um vazio de que eu sempre precisava ter alguém comigo, eu precisava de alguém ali do meu lado para preencher esse vazio, né? E eu recorria a festa, bebida, fumava para tentar preencher. Eu ficava muito ansioso, eu fumava muito. Eu usava tudo como desculpa para fumar, na verdade, né? Comecei a fumar eu tinha 11 anos e eu parei de fumar no começo desse ano. Isso foi uma das coisas que mudou. Depois que eu batizei, Deus começou a falar comigo, começou a me guiar e me instruir em muitas das minhas ações, em muitas partes da minha vida. E eu sinto que a mais forte que ele fez comigo foi um dia que eu tava no meu estúdio e eu tava fumando lá e Deus chegou e falou pra mim: pega tudo que você tem e joga fora e nunca mais fume. E eu falei: caramba, eu assustei na hora. Eu falei: caramba, acho que alguma coisa ruim vai acontecer comigo se eu continuar fumando. Eu peguei, joguei tudo fora e não fumei mais. E essa foi uma mudança muito drástica na minha vida, porque pra quem fumava mais de 13 anos, parar assim do nada era uma coisa praticamente impossível. E o mais engraçado é que durante esses 13 anos eu parei algumas vezes, eu voltava, ficava alguns meses sem fumar, depois eu voltava, tinha umas recaídas. E dessa vez que eu parei, eu comecei a sentir nojo. Hoje, quando eu sinto o cheiro da fumaça, eu tenho nojo, eu não tenho desejo nenhum de fumar. Isso é uma coisa que eu acho que é muito legal e é muito benéfica na vida de qualquer pessoa, eu acho. Principalmente na minha, que tem esclerose múltipla, então, né, não posso ficar brincando muito com a saúde, eu tenho que levar ela muito a sério, por sinal. E além de eu ter parado de fumar, eu comecei a me sentir como se eu tivesse em dívida, assim, porque Deus já fez muita coisa boa por mim, já me deu vários livramentos. Era pra eu estar na cadeira de rodas e eu tô andando, né, por conta da esclerose múltipla. Eu tenho mais de 35 lesões no meu cérebro. Depois eu vou fazer um vídeo aqui pro YouTube só contando sobre a esclerose, o que é a esclerose, como ela afeta o corpo humano. E isso foi um dos motivos também que me reforçou e me responsabilizou pelos meus atos, né, porque eu não quero que as pessoas ao meu redor, as pessoas que me amam, fiquem sofrendo por uma ação que eu tô fazendo, né, por um vício meu. Eu não acho isso legal, eu não acho que ninguém merece passar por isso. Então, pelo meu amor aos próximos e aos meus familiares, eu resolvi tomar essa decisão e levar muito a sério. E consegui falar não para muitas pessoas que não estavam alinhadas com aquilo que eu quero para minha vida. Eu acho que essa é a parte principal, eu acho que essa é a parte principal para qualquer pessoa que tem um objetivo. É falar não para qualquer coisa que não tá de acordo pro caminho que você tá indo. Isso foi uma das coisas que, tipo, mudou minha vida absolutamente, falar não para as pessoas transforma a vida de qualquer um. Esse é o poder do não, né? E é legal, porque as pessoas respeitavam mais, né? Era diferente. Antes de eu trazer essa religiosidade pra minha vida, essa fé pra minha vida, eu falava para as pessoas, ah, não quero ir pra festa, ah, não quero fumar, não quero beber. As pessoas questionavam muito, às vezes tentavam me convencer. Depois que eu falei que eu batizei, elas começaram a respeitar mais, elas não me forçavam muito, elas até evitavam me chamar pra esse tipo de lugar, porque falavam, pô, o Kelvin batizou agora, a gente não quer fazer isso. Então, se a pessoa realmente se importa com você, ela vai tomar essa preocupação, né, de não te desviar do caminho que você quer seguir. Isso é muito importante também, né, porque nada adianta você querer seguir um caminho e estar cercado de pessoas que estão te chamando pro outro, né, não faz sentido, né, você tem que se decidir pra onde você quer, o que você quer da sua vida.
E o mais legal é que depois que eu batizei, eu segui muito a sério a regra de sexo só depois do casamento. E o que eu acho mais engraçado é que eu batizei dia 31 de agosto de 2024. E eu conheci minha namorada no dia 30 de agosto de 2025. E ela tá totalmente alinhada com meus propósitos, meus valores. E fez eu enxergar que realmente valeu a pena os nãos que eu falei durante esse um ano, né? Porque eu acho legal trazer esse tema aqui, porque é um assunto muito que deixa muitos jovens, assim, em choque hoje em dia, né? Quando fala, como assim? Sexo só depois do casamento? E quando eu me privei de fazer isso, meio que eu acabei filtrando muito mais quem eu queria que estivesse do meu lado, né? Até que eu encontrei a minha namorada. Demorou um ano, mas chegou. Então, isso é uma coisa que eu quero fazer com que outros jovens, assim, também tenho esse pensamento, porque hoje tá tudo muito superficial, tá tudo muito raso, né? Tem muita gente que tá ficando com uma pessoa por dia e tipo, quando você fica com alguém, você tá se conectando com alguém, você tá se conectando com a história dessa pessoa, além da troca espiritual que rola também. Então, eu acho que é muito importante você filtrar quem tá perto de você. Você não precisa fazer sexo só depois do casamento, se você não quiser seguir a Bíblia do jeito arrisca assim, mas pô, dá uma filtrada pelo menos, sabe? Com quem você tá se relacionando, que tipo de pessoa você quer que seja a mãe dos seus filhos ou pai dos seus filhos. Então, eu acho que fazer esse filtro assim acaba mudando a vida de qualquer um, seguindo a Bíblia ou não, sabe? E a terceira coisa que mudou é que eu comecei a levar muito a sério várias passagens da Bíblia, né? Então, não tenhas medo é uma frase que eu mais levei a sério da minha vida, porque eu estou identificando que ter medo é importante para nossa sobrevivência, do instinto humano, mas ter medo de correr atrás dos seus sonhos, ter medo de crescer, ter medo de ser o melhor de você, eu acho que isso é coisa ruim, assim, sabe? Que não era pra estar acontecendo. Acho que tem a ver com crenças, talvez, que você desenvolveu ao longo da sua vida, com traumas, com coisas que você ouviu, sentiu quando era criança, e que talvez te afete até hoje. Então, isso é uma coisa que eu comecei a retirar um pouco da minha vida, esse medo de fazer as coisas. Esse vídeo, por exemplo, esse canal do YouTube, eu tô há 13, 14 anos tentando seguir. Eu sempre parava porque eu tinha medo. E agora eu tô voltando, esse é um dos vídeos que eu vou postar agora, eu vou ter uma recorrência muito mais forte, né? Principalmente que é um efeito colateral desse medo que eu perdi, né? Porque agora eu só devo satisfação pra Deus, né? Pra vocês, eu vou dever satisfação quando isso aqui ficar muito grande. Mas até esse dia chegar, eu não devo satisfação nenhuma. Eu tô fazendo isso aqui por pura e espontânea vontade de te ajudar e de fazer você ser uma pessoa melhor através da minha vivência, através das minhas experiências, porque além de eu ter batizado e já ter sofrido em alguns aspectos da minha vida, né? Eu também já estudei em 9 escolas, já fui para 4 faculdades, viajei para 21 países e tive diversas experiências, né? Porque eu tenho apenas 24 anos, então eu acho que eu posso somar alguma coisa na sua vida. Eu acho que, de fato, né? Eu posso acrescentar alguma coisa que você pode aprender, né? Então eu quero trazer isso para você. E se não aprender nada, pelo menos te inspirar a começar algo novo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser que eu traga mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu gravo outro vídeo bem tranquilo pra gente falar sobre isso aqui no canal. Fechou? Deixa o like, compartilha esse vídeo com algum amigo seu que precisa ouvir isso e se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo, é o Kelvin Ramos. E tamo junto, é só o começo, realizaremos.